pessoal, eu sou a Franciele, integrante do grupo PET Química, e esta é mais uma edição do Boletim da Química, do programa Conhecendo a Química da UFVJM. Hoje teremos a segunda parte da roda de conversa com a professora do Departamento de Química, Lara Carlete, e as graduandas Sara e Danila. Continuando o debate da pesquisa intitulada Paulo Freire, na formação inicial de professores de ciências, uma análise nas universidades federais mineiras, vamos aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho, vamos continuar a discutir. Qual a importância de discutir Paulo Freire? As suas ideias são atuais ou não? Essa pergunta, né, ela pode levar a gente, né, para fazer várias reflexões, né? Eu acho que o Paulo Freire nunca teve tão atual, né? Não só porque ele tem sido muito comentado e atacado, né, como a gente estava dizendo no outro vídeo, né, mas porque várias das questões que ele aborda, que ele levanta, e essa necessidade da gente disputar, né, a educação como um projeto de classe, como um projeto dos oprimidos, né, que é o termo, na verdade, que ele usa, isso eu acho que nunca teve tão em voga, nunca foi tão necessário, né? No momento em que a gente tem tantos ataques, né, à educação pública, né? Então não dá para a gente ficar falando aqui, né, de processo de ensino-aprendizagem sem entender que o processo de ensino-aprendizagem ele está inserido na escola, que é uma instituição social que está inserida em uma sociedade, né? Então não dá para dissociar isso, né? Claro, é muito importante os estudos sobre métodos, né, sobre o processo de ensino-aprendizagem em si, mas a gente não pode perder de vista, se a gente considerar a perspectiva freiriana, a gente não pode perder de vista que essa nossa ação lá dentro da sala de aula está articulada, né, a um cenário maior, né, uma conjuntura mais ampla. Né? Que educação é essa que eu estou fazendo? Né? Que tipo de formação é essa que eu estou oferecendo, que eu estou colaborando? Né? A quem está servindo, né, esse tipo de escola, esse tipo de conhecimento? Né? Isso acaba definindo a forma como eu vou trabalhar, a relação que eu tenho com o meu aluno, né? Ou que eu não tenho. Né? Então, acho que a importância da obra de Paulo Freire, né, é justamente a gente pensar sobre tudo isso. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa lembrar que a gente teve a emenda constitucional 95, que coloca o teto de gasto na educação, que ainda não foi revogada, e esse conjunto de absurdos que tem acontecido, né, na área educacional nos últimos anos, né? Então a gente tem que pensar, né, de uma forma ampla, né? Antes a gente estava falando no outro vídeo do problema da educação tecnicista, né, do ensino tradicional, né? Mas isso não está dissociado dessa questão mais ampla, né? O tempo todo, né? Também a perseguição, não vou dizer perseguição, mas a culpabilização dos professores por todos os problemas educacionais, né? Minas Gerais estava em greve, né? Até hoje foi, né, foi vetada a questão do aumento salarial, né? Então, assim, falar sobre Paulo Freire é pensar que o processo educacional tem a ver com tudo isso. Ele não tem a ver só com lá dentro da sala de aula, né? Eu acho que uma questão que talvez, né? Eu acho que até uma das pesquisas que foi levantada, né? Ela colocava o dedinho na ferida. Às vezes a radicalidade da obra freiriana, ela se perdeu, né? Se perdeu na hora em que a necessidade de criar-se um método, de se adaptar ao método, né? Ele se sobrepõe ao que é a radicalidade do pensamento freiriano, né? Que é o quê, né? A radicalidade do pensamento freiriano é justamente pensar uma educação que ela vai dar para o oprimido essa possibilidade de se libertar, de entender em que sociedade que ele está e conseguir lutar. É esse tipo de educação, né? Por isso que ele fala, né, que a leitura de mundo ela precede a leitura das palavras, né? Porque o sujeito precisa entender onde é que ele está, né? Essa questão política da educação, ela precisa estar. Então, ela é uma educação que tem lado, né? Então, se a gente pensar no Paulo Freire hoje, ele é muito acusado de doutrinador e tal, né? Mas é uma educação que tem um lado, é o lado do oprimido, é o lado da classe trabalhadora, é o lado, né, de quem é a maior parte da população, né? É esse o lado. Então, assim, é muito importante a gente pensar isso, sem, né, criar ilusões que a escola por si resolve todos os problemas, né? A escola é uma instituição social, né? Ela também reproduz os interesses, né, dos opressores, como diz Paulo Freire, né? Ela acaba sendo ideológica também, né? E a escola ela precisa ser disputada, né? Não é a gente largá-la de mão porque ela acaba fazendo isso, né? Mas ela é um espaço de contradição. Ela também pode ser espaço de formação crítica. Então, ela também precisa ser disputada, inclusive pelo pensamento, né? Por essa radicalidade freiriana que a gente estava comentando. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente estudar o Paulo Freire, hoje a gente revisitar isso. Eu acho que é uma pena que a gente não estude mais Paulo Freire, falo pela minha própria formação, assim, estudei pouco durante a graduação, a gente estuda muito pouco, a gente precisa estudar mais,
né? Que é uma contribuição, ao meu ver, também junto com a pedagogia histórico-crítica, né, que é outra corrente, mas também é uma teoria crítica. Elas têm uma contribuição muito grande para a gente pensar a educação em ciências, tem uma contribuição muito grande para a gente pensar a educação, né? Acho que a gente precisa ler mais, né? Acho que lá fora eles estão lendo mais do que a gente, né? O Paulo Freire, né? E a gente, né? Então, é preciso a gente conhecer. Com certeza. Para complementar o que a Lara falou, ela contou bastante de importância, como que a gente vai ter Paulo Freire nas escolas, como a gente espera ter Paulo Freire nas escolas e na nossa graduação, né, enquanto professores, né, estamos formando, educadores, a gente não vê. Então, assim, a importância de ter o Paulo Freire na graduação, né, logo na graduação, no início da graduação, que a gente não passa nem perto. Pode passar perto do método, pode sim, talvez a gente vê uma citação, uma aqui ou outra, que foi onde surgiu a ideia do projeto, como a gente havia comentado no outro vídeo. Porém, a gente não vê uma obra. Pergunta-se a um estudante de graduação se ele chegou a estudar a obra no seu curso de graduação. Então, essa necessidade, acho que é uma necessidade, porque o Paulo Freire não é só método. Então, as pessoas talvez conheçam o Paulo Freire pelo método, né? Muita gente conhece pela educação de jovens e adultos, né? O método. Porém, não é só isso, como lá pontuou muito. O tema gerador, né? Ou o tema gerador, exatamente. Mas o Paulo Freire não é só isso. Uma boa aqui apresentação de um livro, assim, uma indicação de um livro é o Pedagogia do Oprimido. Ele mostra a importância, né? Você vê a importância de estudar a obra freiriana nesse livro. É um livro um pouco assim, eu diria, a leitura, ela não é uma leitura muito fácil, mas foi nele, né? A Lara apresentou o livro pra gente, a gente tem uma outra visão de educação. Porque a gente chega, às vezes, na graduação com essa visão de educação neutra, de que querem formar a gente assim. Enquanto cientista, neutralidade, isso não existe. E o Paulo Freire deixa isso muito claro para a gente nesse livro. Então, eu acredito que é necessário, e não temos, né? É pouquíssimo, e é uma necessidade, né? Logo na graduação, a gente ter. E se a gente vê que não tem muito trabalho, se não tem muita produção, como que a gente vai produzir se a gente não viu, né? A gente vai produzir o que a gente não sabe. Então, assim, a gente vai chegar nisso ainda sobre os nossos resultados, sobre tese, sobre dissertação, sobre artigo, mas a gente vê que essas produções elas estão mais na pós-graduação justamente porque na graduação a gente vê. Você vai falar que você não veio, você não é desconhecido, e como você vai aplicar na sala de aula? Se você não viu também, né? Se você desconhece. Então eu acredito nisso e eu acredito que esses ataques também, as pessoas vão falando que não sabem, né? Às vezes acham que conhece, né? Mas nunca nem leu uma obra, nunca foi apresentado a obra de Paulo Freire. Então, a desconhecida é fácil, né? Começa atacando, né? Então, assim, fica a indicação, gente, de lermos, precisamos ler, né? Precisamos muito de fazer a leitura para a gente refletir. Que Paulo Freire vai muito além do método, vai muito além do que a gente vê por aí. E falta muito, né? A gente vê que falta muito. É interessante o que a Danila falou, porque a gente costuma, a gente mostra, a gente vai dar aula, a gente coloca em prática algo que a gente já viu, a gente tenta reproduzir. Então, quando a gente vê o que é só baseado em métodos, naquela educação tradicional, tecnicista, então, quando a gente tem contato, né, que Paulo Freire nos possibilita com suas obras, com as suas ideias, que ele também tinha várias ideias que a gente observa nos livros que faz a gente pensar de verdade, né, sobre o pensamento crítico. Aí a gente colocar em prática isso, tendo outro olhar, é muito interessante. Por isso que eu acredito que isso vai influenciar muito na nossa formação e por isso que deveria ser presente na formação de professores, porque nos possibilita um olhar diferente e isso só é possível na nossa formação e quando a gente tem acesso também, né, e desejo de procurar nos tornarmos pessoas mais diferentes, pode-se dizer, dos demais,
Porque, igual a Danila falou mesmo, a fake news hoje e a deformação a gente tem bastante por aí, então a gente tem que sempre procurar nos informar da melhor forma e, como sendo formadores, a gente tem que, sim, procurar nos incentivar, né, como o Paulo Freire nos possibilita. Muito importante tudo isso que vocês citaram. Uma coisa também que eu acho muito importante é o saber ensinar, que Paulo Freire nos passa, né, em suas obras. Que não é só você parar para pensar como eu estou passando o conteúdo para os alunos, mas sim também como os alunos estão recebendo aquilo. Porque a gente tem a cabeça, né, eu vou passar o conteúdo, eu estou passando tarefa, mas a gente também tem que pensar no aluno, como ele está recebendo tudo aquilo, como ele está, se ele está conseguindo assimilar todo esse conteúdo. Né? Paulo Freire nos questiona como o aluno está recebendo. Então, esse saber fazer docente, saber ensinar, para mim é muito importante. A gente, né, vem vendo a educação, como no período remoto, que teve os PETs, então era só o PET em casa, o aluno tinha que fazer e pronto. Então, tipo assim, Paulo Freire nos passa isso na sua obra. O saber ensinar. Não é só você passar o conteúdo. Tá? Você tem que ter uma preocupação a mais de saber como seus alunos estão recebendo este conteúdo. Só de você ler o livro, você já abre uma reflexão na sua cabeça, dá um gatilho para muitas coisas, você já consegue raciocinar muito bem. Então, eu acho o livro de Paulo Freire uma obra muito importante para todos os educadores, porque faz você se refletir como você está educando, né? E quão importante é a educação. Com isso, né, vou para a próxima pergunta. Como o referencial freiriano vem sendo utilizado nos cursos presenciais de formação de professores de Química e Biologia nas universidades federais mineiras? Acho que essa pergunta a gente acaba não conseguindo responder tão bem, né? Porque é a pergunta, né, da segunda etapa da pesquisa que a gente vai começar a investigar, né? Que a gente vai trabalhar com as ementas, né? Nos planos dos cursos de Biologia e de Química, né? Para a gente perceber onde é que está, né? Onde é que está a obra freiriana, se ela está, em que disciplina que está, né? E aí, associado a isso, a gente, né, pode também trabalhar, dependendo do que a gente encontrar aí com plano de ensino. Claro que isso é bem limitado, né, porque nem sempre, né, a bibliografia que está nas emendas, nos planejamentos, elas são usadas mesmo em sala de aula. Né? Então, é um limite que a gente até vislumbrou no projeto que poderia se desdobrar, né, numa fase posterior, né, em um trabalho com questionários, né, com alunos, né, concluintes, né, e perceber essa presença efetivamente na formação dos estudantes, né? A gente tem essa limitação documental. Mas apesar de ter um limite ali, ela já nos dá alguns indícios importantes para a gente pensar, né, aquela questão que ela foi colocada ou não foi colocada. Né? A gente até tem fazendo esse levantamento, as meninas encontraram um trabalho parecido com esse, que teve essa mesma perspectiva nas universidades paulistas, se não me engano. E aquele texto ele traz assim várias discussões, assim, mostrando que o pensamento pedagógico crítico não aparece, né, tanto, ele é pontual, né, eu acho que a UFSCar que teria mais disciplinas, né, que estava discutindo isso, né, mas de forma geral, né, o que aparecia mais era o Paulo Freire e o Demival Fabiani, né, que é da pedagogia histórico-crítica, mas que isso era muito pontual, né, então, assim, eu acho que o levantamento de literatura, ele também já nos está dando, já vai dando indícios para a gente do que a gente, né, também vai procurar nessa segunda fase aí da pesquisa, né? E dos elementos que já estão sendo discutidos, né? Quais categorias aparecem, né? Em quais disciplinas que isso aparece. A gente tem bastante coisa, né, na literatura relacionada a CTS, né? A articulação com Paulo Freire, né? E efetivamente, como é que isso aparece, né? A questão dos temas geradores também, né? E aí, como é que isso está aparecendo no ensino de ciências, né? Então, acho que a gente tem um trabalho importante para a gente mapear como é que isso está sendo discutido, né? E depois tentar entender também, né? Como é que isso está sendo articulado, né? Nos cursos, né? E a gente fazendo um diagnóstico nesse sentido, a gente consegue, né? De certa forma, retroalimentar a reflexão sobre os cursos, né? Que está em constante, né, transformação, né? Então, os cursos, né, periodicamente estão reavaliando os seus projetos, isso traz uma avaliação interna para o nosso curso também, para outros cursos também. Acho que, né, é importante, né, esse trabalho
os trabalhos, né, de levantamento diagnóstico também por conta disso, né, que justamente pensar, né, como é que está sendo articulada essa formação inicial. Exatamente. Como a Lara falou, a gente ainda não chegou, né? A gente não consegue responder essa pergunta de forma completa para vocês agora, mas futuramente a gente consegue sim responder. Sim. Mas adianto que, como a Lara falou, o levantamento bibliográfico já dá assim, uma clareza do que as produções indicam, né? Porque nós buscamos, como eu havia dito na parte metodológica, em no periódico da CAPES, no Google Acadêmico e também no dissertações e teses da CAPES, no banco de dissertações e teses da CAPES, a gente pode perceber que as produções elas indicam potencialidades freirianas, né? Indicam que há essa potencialidade. Porém, o que se é trabalhado, ele não é trabalhado na radicalidade, como a gente viu. Né? Há limites no pensamento crítico, né? Na formação de professores, que é o nosso objetivo da pesquisa. Né? Então, acho que a gente pode concluir isso por hora, que a partir das produções, a gente não consegue assim, responder nos cursos, né? Mas a partir da produção bibliográfica a gente pode concluir sim, que o Paulo Freire está sendo trabalhado, mas não na sua radicalidade e pouquíssimo no seu enquanto pensamento político, né? Do crítico, a gente vê muito, como a gente já destacou aqui, o método, a questão dos temas geradores, do diálogo. Então, a gente consegue ver em alguns trabalhos, né? Então, é isso. Por hora, é o que a gente consegue responder em relação às produções. Mas, daqui a um tempo, a gente consegue responder essa pergunta em relação aos cursos. A gente não tem a resposta, né? Mas a gente também pode observar, através da busca bibliográfica, as disciplinas. A gente viu mais trabalhos na área da biologia, que tem, pelo menos um pouco, a discussão. A gente viu mesmo que na área da química são poucos artigos, monografias que trabalham isso mesmo. Mas aí a gente vai fazer essa busca para ver mais detalhadamente, mas de forma geral, o que a gente tem até hoje é que a gente tem mais trabalhos na área das ciências biológicas, da biologia, e de forma geral. Não tem muitos trabalhos específicos da área da química, que a gente pesquisou. As áreas de ciências naturais, né, a gente tem essa questão também que tem a própria formação, né, acaba tendo um distanciamento que é comum, né, é comum, mas não natural, tá, gente? Entre a área mais dura, né, do conhecimento específico, né, e a área pedagógica. Né? Porque até bem pouco tempo, né, os cursos eles eram organizados de forma diferente. Você fazia um bacharelado, depois você fazia uma complementação pedagógica, né, ali dentro do próprio curso, e aí você era licenciado também. Isso mudou justamente porque isso não fazia o perfil, né, de professor. Né? Então, teve uma mudança, né, na organização dos cursos de licenciatura nesse sentido. Mas essa questão, essa dissociação entre essas duas áreas está tão arraigada que é difícil. Né? Então, muitas vezes, né, isso aparece de forma bem, né, separada nos cursos, e isso acaba atrapalhando discussões como essa acontecerem, né? Então, tem um limite aí nesse sentido que é da organização também do curso. Eu acho, né, eu gosto de ter esperança que a gente consegue melhorar, né, de forma geral, né? Acho que isso é um desafio, né, na maioria dos cursos, né? Eu acho que a gente consegue avançar nesse sentido. E talvez na área de ciências biológicas, né, eles talvez estão tendo um pouco mais de sucesso nesse sentido, né? A química acaba sendo uma área mais dura, né? E então estou falando como leiga, né? Mas enfim, eu percebi, já tendo trabalhado em outra instituição com cursos de biologia, química, física, né? A gente vê diferenças, né, da área, de como a gente consegue se articular nesse sentido, né? Então, assim, são questões que a literatura vai contando para a gente. Quantos trabalhos que a gente acha, né, que está relacionado à química, quanto que é para a biologia, né, quantos, inclusive, falam, né, dessa dissociação, né, das questões no curso, né, como essa área pedagógica ela acaba estando muito separada, né, como às vezes se pensa o ensino apenas como uma questão de transposição de método, né, e aí a gente volta pela questão de pensar as categorias dissociadas da obra do autor, né, pensar o tema gerador, os 3 momentos pedagógicos, a problematização, e pensar no sentido daquilo, né, e por que a gente está usando aquilo, né, e como o Paulo Freire trabalha nesse sentido, quais são os objetivos, né, nessa discussão. Pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez.
Caso alguém queira fazer uma fala final, fique à vontade. Ai, já ia falar, né? O microfone estava fechado. Né? Contribuição, impacto outro é ouvir vocês falando assim, né? Me sinto muito orgulhosa, né? A gente vê, né, um artigo pronto, né, a apresentação do evento, né, vocês comentando aqui, né, o processo, né, de constituição de vocês enquanto pessoas, né, enquanto, né, professores e pesquisadores, né, isso é muito importante, isso é muito gratificante, só para aí já tá ganho, né, na importância disso aí, né. E é importante também a gente pensar, tinha falado de esquecido, né, tem uma importância também, né, para a gente pensar essa educação científica de uma forma mais crítica, né, de uma forma mais ampla, né? Então, acho que a gente acaba dando uma contribuição, né? A gente pode dar uma contribuição, né? Justamente para a gente parar de pensar os conteúdos, né? De uma forma dissociada do contexto, dos interesses, né? Que eles foram produzidos, né? Que eles estão socialmente, historicamente determinados, né? Não caem do céu, né? Então, de pensar esses conteúdos e também, né? Os métodos, né? Que a gente está optando, né? Para socializar esses conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Eu também indico a Acho que é todas, isso. indico todas as pessoas que tiverem interesse em fazer uma iniciação, que a gente vê que é gratificante, que é todo um processo que só contribui para a nossa formação, e seja na área da educação, seja através do interesse, uma dúvida que surgiu. Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente e necessário para a nossa formação, como ser pessoal, nosso trabalho. Isso é necessário para a gente se tornar pessoas melhores e evoluídas. E isso a gente tem possibilidade. Antes de finalizarmos, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos por terem aceito o convite. Essa conversa foi muito enriquecedora, então muito obrigado por todas as palavras, por todos os ensinamentos aqui aprendidos. Então, antes de finalizarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E até a próxima edição do programa Conhecendo a Química do FVJM. Tchau! Olá pessoal, eu sou a Franciele, integrante do grupo PET Química, e esta é mais uma edição do Boletim da Química, do programa Conhecendo a Química da UFVJM. Hoje teremos a segunda parte da roda de conversa com a professora do Departamento de Química, Lara Carlete, e as graduandas Sara e Danila. Continuando o debate da pesquisa intitulada Paulo Freire, na formação inicial de professores de ciências, uma análise nas universidades federais mineiras, vamos aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho, vamos continuar a discutir. Qual a importância de discutir Paulo Freire? As suas ideias são atuais ou não? Essa pergunta, né, ela pode levar a gente, né, para fazer várias reflexões, né? Eu acho que o Paulo Freire nunca teve tão atual, né? Não só porque ele tem sido muito comentado e atacado, né, como a gente estava dizendo no outro vídeo, né, mas porque várias das questões que ele aborda, que ele levanta, e essa necessidade da gente disputar, né, a educação como um projeto de classe, como um projeto dos oprimidos, né, que é o termo, na verdade, que ele usa, isso eu acho que nunca teve tão em voga, nunca foi tão necessário, né? No momento em que a gente tem tantos ataques, né, à educação pública, né? Então não dá para a gente ficar falando aqui, né, de processo de ensino-aprendizagem sem entender que o processo de ensino-aprendizagem ele está inserido na escola, que é uma instituição social que está inserida em uma sociedade, né? Então não dá para dissociar isso, né? Claro, é muito importante os estudos sobre métodos, né, sobre o processo de ensino-aprendizagem em si, mas a gente não pode perder de vista, se a gente considerar a perspectiva freiriana, a gente não pode perder de vista que essa nossa ação lá dentro da sala de aula ela está articulada, né, a um cenário maior, né, uma conjuntura mais ampla. Né? Que educação é essa que eu estou fazendo? Né? Que tipo de formação é essa que eu estou oferecendo, que eu estou colaborando? Né? A quem está servindo, né, esse tipo de escola, esse tipo de conhecimento? Né? Isso acaba definindo a forma como eu vou trabalhar, a relação que eu tenho com o meu aluno, né? Ou que eu não tenho. Né? Então, acho que a importância da obra de Paulo Freire, né, é justamente a gente pensar sobre tudo isso. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa lembrar que a gente teve a emenda constitucional 95, que coloca o teto de gasto na educação, que ainda não foi revogada, e esse conjunto de absurdos que tem acontecido, né, na área educacional nos últimos anos, né? Então a gente tem que pensar, né, de uma forma ampla, né? Antes a gente estava falando no outro vídeo do problema da educação tecnicista, né, do ensino tradicional, né? Mas isso não está dissociado dessa questão mais ampla, né? O tempo todo, né? Também a perseguição, não vou dizer perseguição, mas a culpabilização dos professores por todos os problemas educacionais, né? Minas
Minas Gerais estava em greve, né? Até hoje foi, né, foi vetada a questão do aumento salarial, né? Então, assim, falar sobre Paulo Freire é pensar que o processo educacional tem a ver com tudo isso. Ele não tem a ver só com lá dentro da sala de aula, né? Eu acho que uma questão que talvez, né? Eu acho que até uma das pesquisas que foi levantada, né? Ela colocava o dedinho na ferida. Às vezes a radicalidade da obra freiriana, ela se perdeu, né? Se perdeu na hora em que a necessidade de criar-se um método, de se adaptar ao método, né? E se sobrepõe ao que é a radicalidade do pensamento freiriano, né? Que é o quê, né? A radicalidade do pensamento freiriano é justamente pensar uma educação que ela vai dar para o oprimido essa possibilidade de se libertar, de entender em que sociedade que ele está e conseguir lutar. É esse tipo de educação, né? Por isso que ele fala, né, que a leitura de mundo ela precede a leitura das palavras, né? Porque o sujeito precisa entender onde é que ele está, né? Essa questão política da educação, ela precisa estar. Então, ela é uma educação que tem lado, né? Então, se a gente pensar no Paulo Freire hoje, ele é muito acusado de doutrinador e tal, né? Mas é uma educação que tem um lado, é o lado do oprimido, é o lado da classe trabalhadora, é o lado, né, de quem é a maior parte da população, né? É esse o lado. Então, assim, é muito importante a gente pensar isso, sem, né, criar ilusões que a escola por si resolve todos os problemas, né? A escola é uma instituição social, né? Ela também reproduz os interesses, né, dos opressores, como diz o Paulo Freire, né? Ela acaba sendo ideológica também, né? E a escola ela precisa ser disputada, né? Não é a gente largá-la de mão porque ela acaba fazendo isso, né? Mas ela é um espaço de contradição. Ela também pode ser um espaço de formação crítica. Então, ela também precisa ser disputada, inclusive, pelo pensamento, né? Por essa radicalidade freiriana que a gente estava comentando, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estudar o Paulo Freire, hoje a gente revisitar isso. Eu acho que é uma pena que a gente não estude mais Paulo Freire, falo pela minha própria formação, assim, estudei pouco durante a graduação, a gente estuda muito pouco, a gente precisa estudar mais, né? Que é uma contribuição, ao meu ver, também junto com a pedagogia histórico-crítica, né? Que é outra corrente, mas também é uma teoria crítica. Elas têm uma contribuição muito grande para a gente pensar a educação em ciências, tem uma contribuição muito grande para a gente pensar a educação, né? Acho que a gente precisa ler mais, né? Acho que lá fora eles estão lendo mais do que a gente, né? O Paulo Freire, né? E a gente, né? Então, é preciso a gente conhecer. Com certeza. Para complementar o que a Lara falou, ela falou bastante da importância, como que a gente vai ter Paulo Freire nas escolas, como a gente espera ter Paulo Freire nas escolas e na nossa graduação, né, enquanto professores, né, estamos formando, educadores, a gente não vê. Então, assim, a importância de ter o Paulo Freire na graduação, né, logo na graduação, no início da graduação, que a gente não passa nem perto. Pode passar perto do método, pode sim, talvez a gente vê uma citação, uma aqui ou outra, que foi onde surgiu a ideia do projeto, como a gente havia comentado no outro vídeo. Porém, a gente não vê uma obra. Pergunta-se a um estudante de graduação se ele chegou a estudar obra no seu curso de graduação. Então, essa necessidade, acho que é uma necessidade, porque o Paulo Freire não é só método. Então, as pessoas talvez conheçam o Paulo Freire pelo método, né? Muita gente conhece pela educação de jovens e adultos, né? O método. Porém, não é só isso, como lá pontuou muito. O tema gerador, né? Ou o tema gerador. Exatamente. Mas o Paulo Freire não é só isso. Uma boa apresentação de um livro, assim, uma indicação de um livro é o Pedagogia do Oprimido. Ele mostra a importância, né? Você vê a importância de estudar a obra freiriana nesse livro. É um livro um pouco assim, eu diria, a leitura, ela não é uma leitura muito fácil, mas foi nele, né? A Lara apresentou o livro pra gente, a gente tem uma outra visão de educação. Porque a gente chega, às vezes, na graduação com essa visão de educação neutra, de que querem formar a gente assim. Enquanto cientista, neutralidade, isso não existe. E Paulo Freire deixa isso muito claro pra gente nesse livro. Então, eu acredito que é necessário, e não temos, né? É pouquíssimo, e é uma necessidade, né? Logo na graduação, a gente ter. E se a gente vê que não tem muito trabalho, não tem muita produção, como que a gente vai produzir
se a gente não viu, né? A gente vai produzir o que a gente não sabe. Então, assim, a gente vai chegar nisso ainda sobre os nossos resultados, sobre tese, sobre dissertação, sobre artigo, mas a gente vê que essas produções elas estão mais na pós-graduação justamente porque na graduação a gente não vê. Você vai falar que você não viu, você não é desconhecido, e como você vai aplicar na sala de aula? Se você não viu também, né? Se você desconhece. Então eu acredito nisso e eu acredito que esses ataques também, as pessoas vão falando que não sabem, né? Às vezes acham que conhece, né? Mas nunca nem leu uma obra, nunca foi apresentado a obra de Paulo Freire. Então, assim, falar desconhecida é fácil, né? Começa atacando, né? Então, assim, fica a indicação, gente, de ler, nós precisamos ler, né? Precisamos muito de fazer a leitura para a gente refletir. Que Paulo Freire vai muito além do método, vai muito além do que a gente vê por aí. E falta muito, né? A gente vê que falta muito. É interessante o que a Danila falou, porque a gente costuma, a gente mostra, a gente vai dar aula, a gente coloca em prática algo que a gente já viu, a gente tenta reproduzir. Então, quando a gente vê o que é só baseado em métodos, naquela educação tradicional, tecnicista, então, quando a gente tem contato, né, que Paulo Freire nos possibilita com suas obras, com suas ideias, que ele também tinha várias ideias que a gente observa nos livros que faz a gente pensar de verdade, né, sobre o pensamento crítico. Aí a gente colocar em prática isso, tendo outro olhar, é muito interessante. Por isso que eu acredito que isso vai influenciar muito na nossa formação e por isso que deveria ser presente na formação de professores, porque nos possibilita um olhar diferente e isso só é possível na nossa formação e quando a gente tem acesso também, né, e desejo de procurar nos tornarmos pessoas mais diferentes, pode-se dizer, dos demais. Porque, igual a Danila falou mesmo, a fake news hoje e a deformação a gente tem bastante por aí, então a gente tem que sempre procurar nos informar da melhor forma e, como sendo formadores, a gente tem que, sim, procurar nos incentivar, né, como o Paulo Freire nos possibilita. Muito importante tudo isso que vocês citaram. Uma coisa também que eu acho muito importante é o saber ensinar, que Paulo Freire nos passa, né, em suas obras. Que não é só você parar para pensar como eu estou passando o conteúdo para os alunos, mas sim também como os alunos estão recebendo aquilo. Porque a gente tem a cabeça, né, eu vou passar o conteúdo, eu estou passando tarefa, mas a gente também tem que pensar no aluno, como ele está recebendo tudo aquilo, como ele está, se ele está conseguindo assimilar todo esse conteúdo. Né? Paulo Freire nos questiona como o aluno está recebendo. Então, saber fazer docente, saber ensinar, para mim é muito importante. A gente, né, vem na educação, como no período remoto, que teve os PETs, então era só o PET em casa, o aluno tinha que fazer e pronto. Então, tipo assim, Paulo Freire nos passa isso na sua obra. O saber ensinar. Não é só você passar o conteúdo. Tá? Você tem que ter uma preocupação a mais de saber como seus alunos estão recebendo este conteúdo. Só de você ler o livro, você já abre uma reflexão na sua cabeça, dá um gatilho para muitas coisas, você já consegue raciocinar muito bem. Então, eu acho o livro de Paulo Freire uma obra muito importante para todos os educadores, porque faz você se refletir como você está educando, né? E quão importante é a educação. Com isso, né, vou para a próxima pergunta. Como referencial freiriano vem sendo utilizado nos cursos presenciais de formação de professores de Química e Biologia nas Universidades Federais Mineiras? Acho que essa pergunta a gente acaba não conseguindo responder tão bem, né? Porque é a pergunta, né, da segunda etapa da pesquisa que a gente vai começar a investigar, né? Que a gente vai trabalhar com as ementas, né? Nos planos dos cursos de Biologia e de Química, né? Para a gente perceber onde é que está, né? Onde é que está a obra freiriana, se ela está, em que disciplina que está, né? E aí, associado a isso, a gente, né, pode também trabalhar, dependendo do que a gente encontrar aí com um plano de ensino.
Claro que isso é bem limitado, né? Porque nem sempre, né, a bibliografia que está nas emendas, nos planejamentos, elas são usadas mesmo em sala de aula. Né? Então, é um limite que a gente até vislumbrou no projeto que poderia se desdobrar, né, numa fase posterior, né, em um trabalho com questionários, né, com alunos, né, concluintes, né, e perceber essa presença efetivamente na formação dos estudantes, né? A gente tem essa limitação documental. Mas apesar de ter um limite ali, ela já nos dá alguns indícios importantes para a gente pensar, né, aquela questão que ela foi colocada ou não foi colocada. Né? A gente até tem fazendo esse levantamento, as meninas encontraram um trabalho parecido com esse, que teve essa mesma perspectiva nas universidades paulistas, se não me engano. E aquele texto ele traz assim várias discussões, assim, mostrando que o pensamento pedagógico crítico não aparece, né, tanto, ele é pontual, né, e eu acho que a UFSCar que teria mais disciplinas, né, que estava discutindo isso, né, mas de forma geral, né, o que aparecia mais era o Paulo Freire e o Demival Saviani, né, que é da pedagogia histórico-crítica, mas que isso era muito pontual, né, então, assim, eu acho que o levantamento de literatura, ele também já nos está dando, já vai dando indícios para a gente do que a gente, né, também vai procurar nessa segunda fase aí da pesquisa, né, e dos elementos que já estão sendo discutidos, né, quais categorias aparecem, né, em quais disciplinas que isso aparece. A gente tem bastante coisa, né, na literatura relacionada a CTS, né, a articulação com Paulo Freire, né, e efetivamente como é que isso aparece, né, a questão dos temas geradores também, né, e aí como é que isso está aparecendo no ensino de ciências, né, então acho que a gente tem um trabalho importante para a gente mapear como é que isso está sendo discutido, né, e depois tentar entender também, né, como é que isso está sendo articulado, né, nos cursos, né, e a gente fazendo um diagnóstico nesse sentido, a gente consegue, né, de certa forma, retroalimentar a reflexão sobre os cursos, né, que está em constante, né, transformação, né, então os cursos, né, periodicamente estão reavaliando seus projetos, isso traz uma avaliação interna para o nosso curso também, para outros cursos também, acho que, né, é importante, né, esse trabalho, os trabalhos, né, de levantamento e diagnóstico também por conta disso, né, que é justamente pensar, né, como é que está sendo articulada essa formação inicial. Exatamente. Como a Lara falou, a gente ainda não chegou, né? A gente não consegue responder essa pergunta de forma completa para vocês agora, mas futuramente a gente consegue sim responder. Sim. Mas adianto que, como a Lara falou, o levantamento bibliográfico já dá assim, uma clareza do que as produções indicam, né? Porque nós buscamos, como eu havia dito na parte metodológica, em no periódico da CAPES, no Google Acadêmico e também no dissertações e teses da CAPES, no banco de dissertações e teses da CAPES, a gente pode perceber que as produções elas indicam potencialidades freirianas, né? Indicam que há essa potencialidade. Porém, o que se é trabalhado, ele não é trabalhado na radicalidade, como a gente viu. Né? Há limites no pensamento crítico, né? Na formação de professores, que é o nosso objetivo da pesquisa. Né? Então, acho que a gente pode concluir isso por hora, que a partir das produções, a gente não consegue assim, responder nos cursos, né? Mas a partir da produção bibliográfica a gente pode concluir sim, que o Paulo Freire está sendo trabalhado, mas não na sua radicalidade e pouquíssimo no seu enquanto pensamento político, né? Do crítico, a gente vê muito, como a gente já destacou aqui, o método, a questão dos temas geradores, do diálogo. Então, a gente consegue ver em alguns trabalhos, né? Então, é isso. Por hora, é o que a gente consegue responder em relação às produções. Mas, daqui a um tempo, a gente consegue responder essa pergunta em relação aos cursos. A gente não tem a resposta, né? Mas a gente também pode observar, através da busca bibliográfica, as disciplinas. A gente viu mais trabalhos na área da biologia, que tem, pelo menos um pouco, a discussão. A gente viu mesmo que na área da química são poucos artigos, monografias que trabalham isso mesmo. Mas aí a gente vai fazer essa busca para ver
mais detalhadamente, mas de forma geral, o que a gente tem até hoje é que a gente tem mais trabalhos na área das ciências biológicas, da biologia, e de forma geral. Não tem muitos trabalhos específicos da área da química, que a gente pesquisou. As áreas de ciências naturais, né, a gente tem essa questão também que tem a própria formação, né, acaba tendo um distanciamento, que é comum, né, é comum, mas não natural, tá, gente? Entre a área mais dura, né, do conhecimento específico, né, e a área pedagógica, né? Porque até bem pouco tempo, né, os cursos, eles eram organizados de forma diferente. Você fazia um bacharelado, depois você fazia uma complementação pedagógica, né, ali dentro do próprio curso, e aí você era licenciado também. Isso mudou justamente porque isso não fazia um perfil, né, de professor, né? Então, teve uma mudança, né, na organização dos cursos de licenciatura nesse sentido. Mas essa questão, essa dissociação entre essas duas áreas está tão arraigado que é difícil, né? Então, muitas vezes, né, isso aparece de forma bem, né, separada nos cursos, e isso acaba atrapalhando discussões como essa acontecerem, né? Então, tem um limite aí nesse sentido que é da organização também do curso, eu acho, né, eu gosto de ter esperança que a gente consegue melhorar, né, de forma geral, né, acho que isso é um desafio, né, na maioria dos cursos, né, eu acho que a gente consegue avançar nesse sentido. E talvez na área de ciências biológicas, né, eles talvez estão tendo um pouco mais de sucesso nesse sentido, né, a química acaba sendo uma área mais dura, né, e então estou falando agora como leiga, né, mas enfim, eu percebo, já tendo trabalhado em outra instituição com cursos de biologia, química, física, né, a gente vê diferenças, né, da área de como a gente consegue se articular nesse sentido, né. Então, assim, são questões que a literatura vai contando para a gente. Quantos trabalhos que a gente acha, né, que está relacionado à química, quanto que é para a biologia, né, quantos, inclusive, falam, né, dessa dissociação, né, das questões no curso, né, como essa área pedagógica ela acaba estando separada, né, como às vezes se pensa o ensino apenas como uma questão de transposição de método, né, e aí a gente volta pela questão de pensar as categorias dissociadas da obra do autor, né, pensar o tema gerador, os três momentos pedagógicos, a problematização, e pensar no sentido daquilo, né, e como por que a gente está usando aquilo, né, e como o Paulo Freire trabalha nesse sentido, quais são os objetivos, né, nessa discussão. Pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Caso alguém queira fazer uma fala final, fique à vontade. Ai, já ia falar, meu microfone estava fechado. Né? Contribuição, impacto outra é ouvir vocês falando assim, né? Me sinto muito orgulhosa, né? A gente vê, né, um artigo pronto, né, a apresentação do evento, né? Vocês comentando aqui, né, o processo, né, de constituição de vocês enquanto pessoas, né, enquanto, né, professores e pesquisadores, né? Isso é muito importante, isso é muito gratificante. Só para aí já tá ganho, né? Na importância disso aí, né? E é importante também a gente pensar, tinha falado de esquecido, né? Tem uma importância também, né, para a gente pensar essa educação científica de uma forma mais crítica, né? De uma forma mais ampla, né? Então, acho que a gente acaba dando uma contribuição, né? A gente pode dar uma contribuição, né? Justamente para a gente parar de pensar os conteúdos, né? De uma forma dissociada do contexto, dos interesses, né? Que eles foram produzidos, né? Que eles estão socialmente, historicamente determinados, né? Não caem do céu, né? Então, de pensar esses conteúdos e também, né? Os métodos, né? Que a gente está optando, né? Para socializar esses conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Eu também indico todas as pessoas que tiverem interesse em fazer uma iniciação, que a gente vê que é gratificante, que é todo um processo que só contribui para a nossa formação, e seja na área da educação, seja através do interesse, uma dúvida que surgiu. Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente e necessário para a nossa formação, como ser pessoal, nosso trabalho. Isso é necessário para a gente tornar pessoas melhores e evoluídas. E isso a gente tem possibilidade. Antes de finalizarmos, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos por terem aceito o convite. Essa conversa foi muito enriquecedora, então muito obrigado por todas as palavras, por todos os ensinamentos aqui aprendidos. Então, antes de finalizarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E até a próxima edição do programa Conhecendo a Química do FVJM. Tchau!